Eu tomei, mas eu aceito mais um. Então, boa tarde a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, recebe a todos os presentes. Como presidente da comissão, declaro aberta a presente audiência pública, que terá duração máxima de 20 horas, até às 20 horas. Registro as seguintes presenças. Vereador Antônio Ismael Alves de Mira, vice-presidente da comissão. Vereador Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira, secretário desta comissão. José Aparecido da Rocha, presidente da Câmara. Vereador Tiago Piotto, e representando o Poder Executivo, o secretário de Governo, Rafael Torresan, e também mencionar a participação da diretora financeira Fátima, que está online, e também a Shirley, diretora da Legislativa, e o Júnior e o Renan, Shirley, e o Rodrigo. Informo a todos que esta audiência pública está sendo gravada e será lavrada a ata junto à comissão. Discutiremos nesta audiência pública o projeto de lei 178, que estima a receita e fixa despesas do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2021. E agora faremos a leitura do projeto, caso o secretário da comissão ache viável ou pertinente. Boa noite, presidente. Boa noite já, Passamos das 6 horas. Se os nobres colegas concordarem, eu acho que a gente poderia dispensar e poderia passar a palavra para o secretário Rafael, para que ele possa fazer uma explanação do projeto. Se alguém os colegas concordarem, pode passar a explicação já? Leitura e explicação? Então, Rafael, está com a palavra. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, gente junto, discutindo o orçamento para 2021. Então, queria agradecer a atenção de vocês. Pessoal, é o seguinte, esse é um orçamento para 2021, como todos os anos a gente já faz a apresentação e o estudo. Só que esse ano, igual eu comentei com vocês na audiência pública que a gente tratou da LDO em maio, esse ano tem sido um desafio um pouco grande a elaboração do orçamento de 2021. Por quê? Porque a gente está aí saindo de uma pandemia. Então temos diversos questionamentos e dúvidas em como vai ser a situação financeira do exercício de 2021. A gente fez a estimativa de R$ 189.576.561,38 centavos de expectativa para 2021. Incorporamos algumas questões que estavam de natureza extra-orçamentária, como a gente tinha alguns repasses para a Santa Casa, que foram estabelecidos, que antes a gente tinha como extra-orçamentário e acabou sendo incorporado como orçamentário no orçamento para 2021, está dentro da unidade orçamentária Secretaria de Governo, então, que são os repasses que a gente faz de acordo com um convênio estadual, então deu quase 5 milhões a mais. E o resto foi reajuste da inflação. Reajuste da inflação, apesar de todas as recomendações serem que a gente reproduzisse o orçamento de 2020 para 2021, a gente fez um pequeno reajuste da inflação, porque como vocês devem ter visto, a nossa inflação ela está disparada nos últimos meses. Então, isso foi uma maneira com que a gente encontrou de dar um reajuste de aproximadamente 7% a 8% da inflação para o ano de 2021, para que a gente não fique numa situação travada orçamentária. Óbvio que se houver uma frustração de receita, igual ocorreu no ano de 2020, a gente faz uma limitação de empenho, como já é previsto na LDO, onde a gente estabeleceu que, havendo frustração de receitas, a gente faz
a limitação de empenho. Então, a partir disso, nós fizemos todo um rearranjo, tudo mais, e fizemos esse orçamento de 189.566.561,38. O resto, pessoal, todas as outras informações, elas foram basicamente reproduzidas de acordo com o orçamento de 2020. Por quê? Porque em 2021 nós temos uma limitação séria, uma limitação grave, que é a Lei Complementar 173 de 2020, que estabeleceu uma série de limitações em relação a reajuste de funcionários, reajuste de servidores e afins, para que a gente recebesse, enfim, o auxílio da pandemia. Vale frisar que essa é uma lei federal que foi imposta para todos os municípios brasileiros e estados brasileiros, que acabou limitando que não se pode fazer reajuste de despesas de caráter continuado. Nós não podemos iniciar no ano de 2021 despesas de caráter continuado, bem como não é possível também fazer novas contratações e afins. Por conta disso, nós temos aí uma reprodução do orçamento de 2020 com um acréscimo da inflação, porque alguns contratos e afins acabam sendo reajustados de acordo com a inflação. Então, se vocês compararem os orçamentos, vocês vão ver que eles são muito próximos de um exercício para o outro. A gente está seguindo essa recomendação por quê? Porque todo o estudo que a gente fez, todas as informações que a gente buscou, eles indicavam, isso que eu digo consultorias orçamentárias, Tribunal de Contas, a própria Secretaria do Tesouro Nacional, colocam como essencial que fosse reproduzido o orçamento. Alguns são muito mais conservadores e chegam a dizer que a reprodução do orçamento tinha que ser igual ao do exercício de 2019. Aí eu acho que ia ser um pouquinho ousado demais. Então, a gente colocou a reprodução do exercício de 2020 com um reajuste inflacionário de 7% a 8% por conta da disparada da inflação. E mais incorporamos algumas receitas que anteriormente estavam como extra-orçamentárias, passamos para despesas orçamentárias. Basicamente isso. Também a gente tem esse ano o advento, depois de muito tempo. Queria parabenizar, inclusive, vocês por terem dado essa iniciativa, a Comissão de Orçamento, principalmente, na figura da vereadora e presidente da comissão, vereadora Aline, em relação às emendas impositivas, que, vou ser bem sincero, é um avanço muito importante, porque a gente sai daquele limbo que a gente sempre fica discutindo, e vocês discutiram ao longo de muitos, até onde eu sei, acho que são uns 2 ou 3 mandatos discutindo o que é emenda positiva, aí faço a emenda, a pessoa vai lá e anula e tudo mais. Agora vocês têm a emenda impositiva, que foi aproximadamente R$1.950.000, dividido entre os 10 vereadores, e que vocês podem destinar metade para a saúde e metade para aquilo que julgarem pertinente. A emenda impositiva, então, é possível que tenha algumas alterações dentro do que está aqui, e eu acredito que é essencial para o andamento aqui administrativo e do município. Então, parabenizar vocês dentro dessa legislatura por terem incorporado e trazido a emenda impositiva ao orçamento, porque vocês não sabem o nível de discussão que vocês superam quando vocês incorporam isso na lei orgânica do município. Então, parabéns, façam bom uso das emendas impositivas de vocês. Então, estamos sempre à disposição para conversar dentro daquilo, porque a gente sabe que as emendas impositivas também detêm algumas regras, alguns regramentos. Dentre eles, um dos regramentos é: se for comprovada a inviabilidade técnica da execução dela, ela acaba não se tornando válida. Então, é bom a gente sempre ter esse detalhe. Estou à disposição também para a gente poder sempre conversar a respeito disso. E é isso, pessoal. Eu acredito que do caráter do texto não mudou muita coisa, e do caráter dos valores da lei é uma reprodução de 2020, seguindo aí ditames de Secretaria do Tesouro Nacional, Tribunal de Contas, outros órgãos e até as outras consultorias que a gente vê, aumentado aí, incorporado alguns convênios que já estavam de natureza extra-orçamentária e passaram a ser orçamentários, e um reajuste de 7% a 8%, que a gente julgou que seria essencial, dado que o segundo semestre aí brasileiro se mostrou um problema sério. Tanto é que até eu estou com essa informação no celular, posso pegar caso vocês queiram alguns detalhes, mas, por exemplo, só a inflação
de produtos alimentícios desse ano, desse mês, foi de 21%. Ou seja, isso vai impactar de alguma forma na nossa... Na condução orçamentária nossa do ano subsequente. Porém, nós não podemos fazer grandes mudanças e grandes alterações nesse arranjo. Eu acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição para a gente discutir. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Mais um ano discutindo o orçamento público. Algum vereador gostaria de comentar o projeto? Vou passar a palavra primeiro para o vereador Leopoldo, que é o secretário da comissão, tá, presidente? Por favor, Leopoldo. Deixa eu fazer uma pergunta para o Rafael. Rafael, você disse que o orçamento foi feita uma previsão de 7% a 8%, né, da inflação, em relação ao orçamento de 2020. E também, é uma pergunta que eu faço aqui, devido à pandemia, alguns contratos eles foram suspensos, né? Alguns contratos firmados com o município, com algumas empresas, eles foram suspensos. Esses contratos, consta no orçamento uma previsão de caso esses contratos eles serem retomados para o ano que vem? Já tem um reajuste inflacionário já dentro desses contratos no orçamento para o ano que vem, Rafael? Bom, como que funciona isso? Bom, em relação à questão dos contratos, eles são reajustados de acordo com os preços. A gente tem que pensar que o serviço foi suspenso. No entanto, a economia ela continuou girando, né? Sim. Então, houve a inflação, a crescimento, a decrescimento, há uma série de eventos que podem acontecer. Depois que esses contratos eles forem suspensos, retomarem, alguns possivelmente passarão por reajustes ali de preço e tudo mais, porque a gente tem que saber que está tudo ligado a um contexto econômico. Por isso, esse cuidado de colocar um reajuste aí de 7% a 8%. A gente tem que lembrar que se a inflação subir 7% a 8%, a nossa receita também vai subir proporcionalmente 7% a 8% por conta da inflação. Isso vai ser um crescimento, não vai ser um crescimento real, vai ser um crescimento nominal da inflação, dos valores. Então, só para a gente ter um encaixe, porque senão, o que acontece? Se a gente reproduz idênticos os valores, vai ficar travado o orçamento para o ano seguinte. Em relação aos contratos, Leopoldo, o que a gente vai ter eles vão passar por um processo de reajuste normal dentro do contexto econômico. Só que assim, vão passar de acordo com a inflação, como passariam em qualquer outro evento. Não é um reajuste real, é um reajuste inflacionário comum, para não haver perda. Afinal de contas, esses serviços estão sujeitos a toda a economia. Então, por exemplo, um contrato de transporte, o combustível subiu. Então, é natural que isso seja repassado depois do preço. Então, a gente tem que ter essa atenção aí, esse cuidado. Então, sim, haverá. No orçamento, a gente não estabelece o valor do contrato específico. O que a gente acaba tratando dentro do orçamento é a autorização do gasto. Então, dentro da autorização do gasto do que a gente prevê, ele vai estar contemplado aqui com esse reajuste de 7% a 8% dentro dessa lógica. Entendi. Mesmo que, por exemplo, não conste lá a previsão no contrato, mas dentro do orçamento consta se necessário, né? Sim. A gente deixa uma gordura no orçamento para poder fazer. Por isso que é a minha fala do início aqui da audiência. A gente toma muito cuidado para que não fosse um orçamento idêntico. Não vai haver grandes modificações, grandes coisas por conta da Lei Complementar 173. A Lei Complementar 173 praticamente amarrou os municípios de um jeito, como que posso dizer, cruel até em determinado momento. No entanto, a gente tem que se preparar para que toda a estrutura se mantenha e que alguns eventos e que alguns avanços que a gente faça, a gente consiga realizar a partir disso. Então, há esse reajuste da inflação, os contratos vão ser reajustados, sejam novos contratos ou contratos que venham a ser prorrogados e afins, mas como um processo licitatório normal, comum. Entendi. Porque já é previsto dentro de todos os contratos, a partir de um ano vai fazer um reajuste, ou aí num processo licitatório os novos contratos que
estão vencendo e vão precisar ser licitados novamente. Eles passam também por isso, vão apresentar seus preços reajustados, mas então já há pensando nessa situação, desses contratos que foram suspensos originalmente. Ô Rafael, e em relação à queda de arrecadação, que começou lá no início da pandemia, teve uma queda brusca de arrecadação, aí depois veio o recurso do governo federal. Na verdade, não foi dinheiro a mais, foi um dinheiro que ajudou a equilibrar o orçamento, aquele recurso do governo federal. Essa queda de arrecadação, como é que está a previsão? Ela está sendo normalizada? A gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem. Mas hoje, a partir de hoje, como é que está essa queda de arrecadação? Está normalizando? Não está ainda? Como que está, Rafael? O que a gente percebe em relação, a gente tem que deixar vários pontos aqui. A primeira questão é que a gente teve aí uma queda de arrecadação brusca por 2 sentidos no começo do ano. O primeiro deles foi em relação à crise econômica normal que se avizinhou. Então, isso é um fato. Teve a depressão, a economia caiu, acho que a gente vê esse evento sistematicamente em todos os países do mundo. O segundo movimento que acabou incorrendo aí nessa queda de arrecadação foi que, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, quanto no âmbito municipal, houve a prorrogação do pagamento de diversos tributos. Então, prorrogando esses diversos tributos, automaticamente prorrogou os repasses. Então, por exemplo, nosso caso clássico aqui, a gente prorrogou o pagamento do IPTU. Então, como a gente até mandou uma lei logo no começo da pandemia, eu lembro que até Ibitinga fazer um comentário aí que eu acho que é importante a gente sempre frisar e deixar registrado, que tanto as ações do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo em relação à pandemia foram muito rápidas. Eu lembro que a pandemia estava começando, a gente pediu uma sessão extraordinária justamente para tratar desses temas. Então, a gente prorrogou ali pagamento de dívida ativa, prorrogamos pagamento de diversos tributos, já pensando ali nesse momento econômico que a gente ia viver. E, a partir disso, a gente desenvolveu um trabalho que acabou ali por um tempo diminuindo a arrecadação naturalmente. O FPM ele foi corrigido nominalmente. O governo federal teve uma iniciativa que a gente tem que dar o braço a torcer. Nominalmente, ele corrigiu. Então, o que ele fez? Ele pegou os mesmos valores que seriam de 2019, eles fizeram valores correspondentes em 2020, nominalmente, não em valor real. Ou seja, tem uma perda de inflação no valor real recebido. E em relação a alguns meses posteriores, que foi o auge da crise econômica, a gente teve o recurso que foi oriundo da Lei 173, de 6.589.000, se eu não me engano, se eu não estou enganado, que foi repassado para os municípios, que era para uma recomposição da receita que tinha caído originalmente. Ou seja, não era era um recurso de ajuda de auxílio aos municípios para manter a estrutura. É bom a gente frisar sempre essa questão desses recursos, porque eu gosto muito de falar isso. Os municípios brasileiros, eles são praticamente uma força motriz das estruturas econômicas locais. Então, tem município que, por exemplo, que se eles passarem por uma dificuldade financeira, se eles quebrarem, eles desempregam, às vezes, 50%, 60% da população. Não é o caso de Ibitinga, que Ibitinga é uma cidade grande, mas se a gente pegar esses municípios menores, muitas vezes ele é o principal ator econômico de toda uma localidade. O último empregador de última instância e tudo mais. Então, a LC 173/2020, ela foi uma promotora de recomposição de receitas para os municípios aguentarem a crise. Bom, posto isso, o que a gente observa? O Brasil está recuperando a economia, então a nossa perspectiva está aí com uma ideia de que vai decrescer 7,5%, para o exercício de 2020, então a gente teve um impacto aí que em alguns momentos o Banco Interamericano de Desenvolvimento ele até chegou a levantar que o Brasil ia crescer menos 10%, ia decrescer 10%, mas ele está fazendo essa recomposição e tudo indica que a gente vai ter um crescimento mínimo no ano que vem. Então, as nossas receitas no ano que vem, elas vão estar de acordo, elas provavelmente vão estar numa situação igual ao ano de 2019, um pouco melhor. Não fomos também gravemente afetados pela queda de receita de 2019, porque também houve um trabalho muito forte nos exercícios anteriores, ali de
ajuste fiscal, de contenção de despesa e tudo mais, que permitiu a gente ter uma solvência maior nesse ano. Você fala do ano de 2019, mas do exercício de 2019 tá. Que acabou incorrendo nos ganhos de 2020 aí. Porque vocês podem ter visto que a prefeitura ela não foi abalada pela crise econômica em si. E em 2021 a gente trabalha com essa perspectiva de que vamos ter um crescimento mínimo de receitas com alguns ganhos reais que a gente vai continuar dando continuidade aí, o município vai poder continuar normalmente, tendo uma saúde financeira boa. Então é importante a gente frisar isso. Certo. Bom. Antes de passar a palavra para o presidente da Câmara, José Rocha, gostaria de agradecer a presença do secretário de Planejamento, Eduardo Sênio. Boa noite, presidente da comissão Aline Sartori, os demais colegas, Rafael Torressan. Rafael, só um questionamento que veio para mim da Lei 173, que é do governo federal, que se torna um pouco preocupante também, que ele corta alguns gastos do município, em contrapartida ele ajudou, mas corta uns gastos do município. E sabemos que tem algumas questões, assim, principalmente do funcionalismo público. Tem algum setor que é muito prejudicado, né? Por que eu falo assim? Que recebe aí esqueci agora a palavra certa, aquela ajuda de R$400, que é o ticket, né? E a maioria depende muito da questão de hora extra, essas questões de quinquênio, essas questões aí. Como fica nesse sentido? O ano que vem eles não podem, vai fazer normal, o quinquênio não vai receber, essas questões assim, é isso? Procede isso ou não para o ano que vem, por exemplo? Rosa, em relação a essas... É uma pergunta interessante, mas assim, em linhas gerais. Isso não afeta nem a composição de hora extra, isso não vai afetar, como também não vai afetar eventualmente a contratação das empresas ali que a gente tem de prestador de serviço, né? Prestador de serviço, vale alimentação também, bem como também não afeta diretamente o plano de saúde de ninguém. O que a LC 173 ela pega, de fato, ela vai pegar, é contratação. Para o servidor público, concursado que está na prefeitura hoje, ou na Câmara, ou no SAAI, no SAMES, na FEMIB, ele está ali protegido por toda a estrutura certa, não vai haver nenhum grande impacto no sentido. Se está fazendo hora extra, vai poder continuar fazendo e tudo mais. O que não se pode fazer, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico, se resolve fazer uma contratação. Então, por exemplo, a gente contrata o tempo todo servidor, ou seja, chamar para um concurso, seja para isso. O que a lei fala? Só no caso de vacância que a gente pode chamar outro, ou seja, o servidor de um determinado setor saiu, foi embora, abandonou, quis seguir a vida em outro sentido, você vai lá e faz a contratação de chama um novo servidor. Aí não tem problema, porque empata elas com ela. Esse é o cuidado da LC 173. A LC 173, na verdade, vamos ser pragmático aqui, falar bem pragmático. De um ponto de vista técnico, assim. Ela já é uma construção de muitos anos de um esforço que tem na busca de uma redução do setor público. Então, aproveitou-se o momento da pandemia para se inserir isso para colocar isso à força sobre os municípios do Estado brasileiro. Mas assim, para o servidor de carreira que já está lá, para o servidor não há nenhum impacto ali previsto que eu, Rafael, tenho clareza que pode acontecer. O maior impacto é, por exemplo, se a gente precisar contratar novos servidores públicos, se quiser aumentar, vamos supor, a gente vira e mexe aqui, manda projeto de lei para aumentar o número de escriturários, vai de 10 para 20. Isso não vai poder acontecer
no ano que vem aí para a próxima gestão, para quem estiver na próxima gestão, é necessário se atentar a esses detalhes. Em relação ao servidor que faz hora extra, se ele faz hora extra, se ele está lá, está trabalhando, ele vai continuar fazendo e recebendo sua hora extra. Da mesma forma, também vai ser, se ele tiver lá os direitos dele, a recomposição à inflação e tudo mais, ele também vai ter. Existe um boato, existe uma conversa que a gente observa em alguns sites, em alguns projetos de lei e algumas coisas na esfera federal, que se discute muitas vezes em flexibilizar a LC 173, dependendo de como o Brasil sair dessa crise momentânea. Então, há essa discussão e talvez a gente tenha aí algumas surpresas, mas aí foge um pouco do nosso escopo municipal, aí fica para os caras lá de cima para cuidar desse ponto. Então, existe essa discussão. Eu já ouvi em alguns fóruns, já ouvi em alguns eventos, agora tudo é webinar, né? Agora tudo a gente assiste pela web, pela live, assim, algumas lives, o pessoal discute e fala flexibilização. Para quem está no serviço público, para quem compõe o serviço público, vida normal. Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo. O maior problema é para quem está fora, às vezes aguardando um concurso, alguma coisa, infelizmente. Precisando contratar mais pessoas, né, chamada dos concursos públicos, que vai impedir. É uma preocupação, só para é importante você adentrar sobre esse assunto, porque a gente tem uma certa preocupação, porque as demandas são grandes, né? Não sei como o município vai lidar com essa situação. Cada ano que passa, aumenta as demandas, aumenta as necessidades. E há uma preocupação nesse sentido para não ter uma perda da qualidade, né? Outro ponto que eles levantam na Lei Complementar 173 vamos supor aí que judicialmente a gente tem a justiça fala, você precisa contratar um determinado número de funcionários. Também, se a justiça decidir, faz a contratação. O que eu digo sempre é o seguinte, vamos aguardar ver o que vai ser, porque eu, sinceramente, mais agora como estudioso do tema do que como secretário de governo, eu acho que muita coisa ainda vai mudar em relação a esse tema, porque havia uma expectativa que a crise seria de um jeito e ela se transformou. Então, pessoalmente, eu acho que a gente tem que aguardar. De antemão, a gente só não está podendo prever aí novas contratações para o exercício 2021. Lembrando que em 2022 aí é normal, até dia 31 de dezembro de 2021 que há essas limitações. Posso falar? Licença. Boa noite a todos. Ainda só para fechar, então, esse tema, a limitação é para novas contratações no sentido de abertura de vagas, mas aquelas vagas que ficarem vacantes para a existência do serviço podem ser realocadas, inclusive aqueles concursos que provavelmente foram adiados, né? Nós tínhamos alguns concursos que estavam aí por conta da pandemia, sofreram um impacto, mas de vagas que já estavam esperadas, já foram criadas, essas tendem a seguir aí o preenchimento regularmente. É isso mesmo? Sim, exatamente. O que acontece é só para a gente frisar novamente. Vagas em vacância, ou seja, está lá já aberto, está criada. Pessoa está criada, a pessoa saiu, mas aí tem que ter um ocupante. Por exemplo, a pessoa tinha um ocupante, o ocupante saiu. Vamos supor que eu tenho um escriturário no setor de administração. Esse escriturário se aposenta, sai, foi embora, aí precisa repor, a gente precisa fazer as reposições. Aí tudo bem, não há problema. Uma decisão judicial, a mesma coisa. Se a justiça falar, vai lá, tem que contratar, porque se não contratar, não vai ter o serviço público necessário e ele é essencial. Vai poder contratar também. E assim por diante. Então, esses casos específicos, não haveria problema nenhum. Em relação ao concurso público, ambos, as três esferas, ambos é quando são duas, as três esferas, a federal, a estadual e a municipal, já tomaram medidas para prorrogação desses concursos, então até saiu decreto municipal prorrogando alguns concursos para que não se percam a validade. Então, por exemplo, pessoas ali que prestaram um concurso antes da pandemia e estavam ali esperando, tiveram as suas chamadas ali prorrogadas para depois desse tempo, para não contar o prazo de 2 anos, né? Porque a gente tem o prazo de 2 anos. Sempre que a gente faz um concurso, tem 2 anos para chamar.
Então, a gente fez esse decreto. A gente está até entrando num assunto que é um pouco fora do orçamento atual, mas é legal para a gente fazer um bate-papo, porque respinga no ano de 2021. Então, aí, no exercício, esse concurso aí foi prorrogado para pós 2021, no caso, a gestão ali de 2021 a 2024, poder fazer a sua contratação de acordo com o que julgar prudente ou necessário. O que não vai poder, no 2021, a gente falar, vamos contratar mais 20 pessoas, mais 30 pessoas, mais 40 pessoas. Isso vai ter um impeditivo imposto pela Lei Complementar 173 de 2020, 23 de maio de 2020, do governo federal. Então, é uma limitação federal imposta aos municípios. Matou a dúvida? Tá. Obrigado. Que é isso. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Só um comentário. Fica à vontade, Thiago. Rapidinho. Eu estava vendo aqui, né? Eu me lembro de uma discussão que acho que foi em 2017, da FEMIB com relação à tentativa de aumento de receitas, né? Houve esse aumento de lá para cá e eles conseguiram fazer esse aumento? Em relação à FEMIB, eles existem ali alguns processos internos ali que eles fazem a geração de receita. Então, eles fazem pequenas taxas, cessão do uso do espaço deles para xerox, para cantina. Eu não sei como que ficou a natureza, até de antemão aqui, a natureza do aumento de receita no sentido de captação em outros órgãos. Isso eu poderia até estar olhando para você, Thiago, e depois repassar com maior minúcia para colocar. Eu desconheço. O que eu tenho aqui na nossa elaboração e do que tem entrado dentro dos casos que a gente acompanha, são dentro desses contratos aí pré-estabelecidos sobre o tema. Então, aumento de geração. O que acontece também com a FEMIB em relação a isso daí? O orçamento dela vem se reproduzindo nos últimos 4 anos como 3 milhões e 300, Fundação Ensina aqui, deixa eu ver se eu pego para você, 3 milhões e 300 mil. Então, assim, já faz algum tempo que ela não tem tido nenhum aumento real de repasse. Então, se não houve em contrapartida esse aumento de geração de receita própria, também não houve um aumento de repasse em relação ao tema nos últimos anos, nos últimos 4 anos. Porque eu lembro que a ficha dela é sempre um pouco maior, mas não que ela gaste os 3 e... Não chega nem a ter o repasse total. Em 2018 acho que era 3.100, até que foi uma das discussões, inclusive porque foi retirado para utilizar em alguma outra pasta, que eu não me lembro. Foi 3.300, faz muitos anos que não tem o reajuste. 2018 fez 3.300, 2019 foi 3.300 e 2020 foi 3.300. 2019 foi 3.300, 2018 foi 3.300. E o que mais que a gente tem aqui em relação a isso? Sim, em 2018 a gente usou... Eles passaram uma parte da dotação, já que não tinha sido utilizado em totalidade, eles passaram uma parte para a Prefeitura Municipal. Eu não lembro direito para qual dotação foi em 2018, mas foi feito esse repasse em relação a isso. Isso você está bem lembrado, sim. Obrigado. Imagina. Só para falar das emendas impositivas, né? Eu estava lendo aqui as especificações de cada vereador, muito interessante, né, o trabalho, o olhar que cada um foi tendo, né, ao longo desses anos, e nesse ano de 2020 a gente consegue oferecer, né, para toda a população e para a nossa cidade aquilo que a gente acredita que possa ser modificado, né, e agora com autonomia. E acho que não poderia, né, a legislatura 2017-2020 não poderia deixar um legado maior, né, do que essa questão de incorporar a emenda impositiva na lei orgânica, porque agora ela se institucionaliza, né, e todos os próximos vereadores que estiverem aqui podem, de fato, concretizar ainda mais o trabalho do Poder Legislativo, né?
E isso é fundamental para a democracia, a independência, né, que a gente sempre fala, harmonia e independência dos poderes. E agora os vereadores têm mais aí essa vantagem, né, de além de votar projetos, apresentar projetos e atender a população, todas aquelas funções, né, que conhecemos. Agora nós também temos a emenda impositiva. E eu estava verificando aqui, só falta o vereador Matheus para apresentar, assinar dele. Não sei se ele já apresentou o que ele quer. Já apresentou, Adri? Falta só ele assinar, né? Acho que ele vai assinar, né? Estou mais preocupada com todos do que... Então, o vereador Leopoldo apresentou, o Marlos apresentou, o Carlinhos, o Mira, o Marcos, José, eu, o Pioto e o Richard. Alguns vereadores eu vi que fizeram propostas compartilhadas, né? O José junto com o Carlinhos, o Marco Fonseca junto com o Richard, não sei se mais algum que eu não estou lembrando aqui que eu li. Então, é importante, interessante também essa questão da unificação dos recursos, né? Porque, às vezes, para a saúde, 97 mil ou para outras destinações, 97 mil não é possível atender a totalidade ou a integral o objetivo do vereador. Então, também essa unificação achei muito positiva em relação a essa questão, que é mais uma inovação que vocês encontraram, né, dentro deste projeto. Então, acho que seria isso, né? Muitas propostas foram interessantíssimas. Eu gostaria realmente de parabenizar a todos vocês que levaram. Lógico que eu não tenho que parabenizar ninguém, mas é um trabalho nosso, né? E parabéns por a gente ter se unido nessa proposta, né? E como é importante a união do Poder Legislativo, né? Que quando a gente faz as coisas no coletivo, a gente realmente vai mais longe. Então, agradecer a todos. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta e mais alguma colocação em relação ao projeto. Rafael está à disposição. Rafael, você quer colocar ou pontuar mais alguma outra coisa? Não, só agradecer o espaço aqui a todos vocês. É sempre um prazer estar discutindo esses temas aqui. E é isso. Eu reitero também, acho essencial as emendas impositivas. Acredito que é um mecanismo muito importante do Poder Legislativo. Parabéns pela iniciativa. E vamos trabalhar em cima disso, porque de fato é muito bom e é muito importante, porque traz um pouco mais de poder ao legislativo sobre o orçamento, sem poder ocorrer nenhuma ingerência ou nenhum outro tipo de trabalho em cima disso. Então, parabéns mesmo. Então, é isso. E vamos torcer, né, para que também o nosso orçamento seja participativo. Bom, então, aí a gente vai encerrando, então, essa audiência pública, né? Se alguém quiser fazer mais algum esclarecimento, ou então já vou encerrando, posso ser? Só para concluir ali. O Rafael, sobre o recurso da Fundação FEMIV, são de 3 milhões e 300 mil. O Tiago tem comentado aqui, e houve assim até mesmo uma devolução de ficha, né? Correto? De orçamento, né? Porque não chegou a gastar tudo isso. De orçamento. De orçamento. Não de... Devolução de orçamento. Financeira. Financeira não houve nenhuma devolução da FEMIV. É bom deixar claro as relações. Devolução de orçamento. Devolução de orçamento. Ou seja, foi estimado uma quantia mas não... superior ao que foi repassado financeiramente. Sim. Como o orçamento ele é uma coisa única do Poder Executivo, porque, vamos dizer assim, o dono do orçamento, se a gente fosse usar esse termo, não é o termo adequado, mas o dono do orçamento é o Poder Executivo.
Mas Então, é uma ficha criada de 3 milhões, é uma previsão. 3 milhões, porque era uma previsão. É uma previsão orçamentária que pode ser gastado durante o ano, que tem esse valor de 3 milhões e 300 mil reais. Exatamente. É só uma colocação, porque eu tenho uma certa preocupação assim, ó. Você sabe que o prédio da FEMIB sempre está precisando de uma revitalização. Tem algumas questões pontuais que tem que ser resolvido. Já estão fazendo? Já está fazendo essa... Desculpa. Algumas coisas, eles aproveitaram que estavam sem os alunos e estavam fazendo manutenção, se eu não me engano, do forro, do telhado. Sim. Foi algumas informações que eu tive com alguns professores de lá. Talvez o secretário possa dizer mais minuciosamente, mas eu sei que algumas urgências, algumas necessidades já estavam, e passou inclusive numa sessão da Câmara, uma ficha específica para isso, por isso que eu estou comentando. Então eu não sei se já foi executada, mas eu sei que esse ano aproveitaram esse momento sem as aulas, né, porque estão à distância, remota, para darem início a algumas coisas. Não, então era isso que eu queria complementar, porque nós temos ali o espaço ali, né? Tem suas divergências, algumas questões, mas eu creio que da forma que estava o prédio não daria para continuar, né? Que o Poder Executivo teria que tomar uma atitude nesse sentido. Por isso que eu estou falando, que onde há uma devolução de uma questão que é uma previsão orçamentária de X valor e de repente gasta menos e esse valor fica nos cofres públicos, que é de direito, mas eu percebia que precisava sim de alguma revitalização, algumas questões pontuais na nossa FEMIB. É isso que é uma preocupação que eu tinha, e agora com o comentário do vereador Piotr, e com certeza você está acompanhando sim as melhorias da faculdade, é interessante que você explanasse um pouco sobre isso. Em relação... Tá ligado? Tá ligado. Em relação à fundação, o que a gente observa existia até pré-pandemia, até iniciar a pandemia, que a gente acompanhava, até fazia algumas visitas ali na instituição, a gente observava que existia assim, um planejamento. Eu lembro que eles até tinham deixado um recurso reservado para manutenção, que era de forro, de uma série de outros serviços. Até mandou um projeto de lei de crédito suplementar aqui, visando algumas adequações que diziam respeito ali, principalmente a questão do forro e algumas questões estruturais, que já era um problema de muito tempo. Eu sei que existe ali essas pequenas intervenções. Eu posso verificar, inclusive mais tarde, eu posso até enviar, posso ligar para o gestor ou amanhã também passar e conversar com eles para ver o que até o momento foi feito de fato de intervenção, para que a gente saiba e faça essa análise. Porque como a gente sabe, dada a pandemia, eles estão com quase todas as atividades remotas ali dentro, então eu acredito que eles estejam trabalhando ali, fazendo alguns avanços nesse setor. Eu vou confirmar e a gente pode discutir isso depois, sem problema, mas já está aqui anotado mentalmente para fazer essa solicitação para eles. É só uma questão mesmo que, já que nós estamos com a FEMIB, é importante fazer os seus investimentos pontuais para que possa ter uma estrutura de qualidade, não ficar aquelas questões ali que realmente as pessoas ficavam muito questionando, assim, sim. Né? E às vezes não sei qual é o pensamento, se é um novo prédio, alguma coisa assim, mas é importante a gente ter uma revitalização do espaço. Eu vou dar uma olhada e eu confirmo aí para vocês, sem problema. Ok. Mais alguém? Informe que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade receberá as emendas até a data de amanhã, dia 10 de novembro de 2020. As sugestões e emendas apresentadas e o que foi discutido nesta audiência serão analisadas pela comissão. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa audiência pública. Agradeço a presença de todos, da Adriana, que eu não tinha citado o nome dela no início, e boa noite a todos e ótima reta final de campanha eleitoral para vocês. Obrigada.